objetivo da viagem foi levar os alunos para conhecer um pouquinho da cultura coreana, né? E ao mesmo tempo aproveitar que estava acontecendo o Campeonato Mundial, né? Então, como o Campeonato Mundial ocorre em dois anos em países diferentes, a gente viu uma oportunidade de estar levando as crianças para conhecer de perto, né, como funciona. É um Campeonato Mundial adulto, né? E só pode participar atletas representando a seleção, ou seja, é um atleta de cada peso por país, né? Então, pra gente, como a gente trabalha com criança, não tem atleta nessa faixa etária ainda. A competição foi em Mujo, são 3 horas de Seul, é uma cidade que foi praticamente um local praticamente construído para o taekwondo, né? Então é chamado de Taekwondo Park, tem toda uma estrutura voltada para o taekwondo mesmo. O pessoal do mundo inteiro vai para lá para treinamento, para fazer intercâmbio, para experiências relacionadas à modalidade. A gente teve a oportunidade, né? Então eu e mais um grupo, a gente, não todos ao mesmo tempo, porque como a gente teve que espalhar para tentar conversar, chegar, porque eles estavam competindo também, muitos deles, né? Então a gente teve a oportunidade de conhecer atleta 5 vezes campeão mundial, bicampeão olímpico, atletas que fizeram parte da história do taekwondo. A gente teve a oportunidade, todas as crianças que foram, de conhecer a única atleta brasileira medalhista olímpica, a Natália Falavinha. Eles tiveram esse contato com ela, coisa que, como a gente vive no Japão, ela vive no Brasil, seria praticamente difícil de ter esse encontro, né? E lá eles tiveram essa oportunidade, né? De ter até uma palavra com ela conversou com eles lá, foi bem bacana. Eu achei coisa de outro mundo, né? A gente dizendo assim, né? Então a gente está acostumado, já fui para os Estados Unidos, já fui para a Coreia anteriormente, participei de várias competições no Brasil e aqui. É uma competição totalmente diferente, né? Então a estrutura, o público, você vê o ginásio cheio, tem o público televisionado, direto, né? Transmitido ao vivo, toda uma estrutura montada mesmo que tantos anos, desde 94 eu pratico taekwondo, nunca tive essa experiência, né? Dá vontade. Eu até brinquei da última vez, né, que a gente teve um campeonato aqui no Japão umas 3 semanas atrás. Eu até comentei com os alunos, né? Nossa, esse campeonato não me deu vontade de lutar. Mas você chegando no Mundial, vendo o pessoal se preparar, vendo tudo, você sente como se estivesse lutando. Até aquela adrenalina, aquele friozinho na barriga você sente, né? Então vontade de lutar dá sim. Então, a Coreia ainda domina, né? Não tem como não dizer. A Coreia ainda supera ainda muitos atletas. É claro que dependendo da categoria, tem atleta de categorias onde tem coreano que a gente vê que o nível não é tão alto, dizendo assim, né, em relação. A gente teve a oportunidade de pegar o último dia do Mundial, que era a categoria menos de 80 quilos. Então o coreano não foi o campeão. Então a gente vê que não é por ser Coreia, por ser coreano, que eles dominam todas as categorias. Sim, tem categorias que eles estão levando tudo, estão ainda bem superior em relação aos outros atletas. Mas em questão de nível, eu acho que está igualando, os países da Europa estão chegando ali, tem alguns países que estão bem melhores já em algumas categorias do que a Coreia, e eu acho que não vai demorar muito não para os outros países chegarem no mesmo nível. É difícil porque a nossa academia trabalha com crianças, né? Então a gente foi em 12 pessoas, onde 10 eram crianças com menos de 16 anos. Então a gente tem toda a preparação, a gente tem que, não só para a viagem, mas a gente tem que se preparar, correr atrás de recursos financeiros. A gente fez promoção, fez rifa, a gente fez eventos dentro da academia para arrecadar dinheiro, e é bem difícil. E principalmente por não ser uma viagem, a gente foi para competir, sim, para conhecer um pouquinho da cultura. Então às vezes não dá para a gente correr atrás de patrocínio de empresa para bancar uma viagem desse tipo. Então por isso que fica um pouquinho mais difícil ainda. Então a gente iniciou esse ano, né, um projeto chamado de Projeto Futuro Olímpico, visando as Olimpíadas de 2020 e 2024. A gente selecionou alguns atletas em potenciais para essas 2 Olimpíadas, e a gente está em busca de patrocínio. A gente lançou uma revista onde os anunciantes anunciam nessa revista, e 50% do valor é destinado para esses atletas. O intuito desse valor é a gente começar a participar de competições internacionais oficiais, né? Então não adianta a gente participar de campeonatos. A gente está lutando aqui no Japão, participando bastante, mas esses campeonatos não contam ponto no ranking mundial. Então a gente precisa de lutar campeonatos onde valem pontos no ranking mundial, os campeonatos aprovados pela Federação Mundial. Através desses pontos, tentar pontuar para chegar e ir para o Brasil para disputar a seletiva nacional, né? Porque como são todos brasileiros, a gente não pode lutar pelo Japão, a não ser que se naturalize. E o Brasil, para a gente poder ir para o Brasil disputar essa seletiva, a gente tem que ter uma pontuação no ranking para a gente poder brigar. Ainda a gente vai ter que lutar depois ainda com a federação, com a Confederação Brasileira, para ver a oportunidade da gente estar disputando junto com os brasileiros que vivem lá.
A gente tá treinando, a gente mudou o sistema de treinamento, a gente mudou o sistema de competição visando isso, né? Então, como muitos dos nossos atletas não vão ter idade para 2020 ainda, então são poucos atletas, questão de 1 ou 2 para 2020. Então, por isso que a gente já criou o projeto visando 2020 ou 2024. 2024 a gente tem vários atletas em potenciais. Então, a maioria deles já são faixa preta, estão na idade de 12, 13 anos, já estão ganhando a maioria das competições aqui no Japão e as competições nacionais e internacionais, né? Eles ficaram bem assim, eufóricos pela estrutura da competição, né? Uma competição que a gente não está acostumado aqui no Japão, e tanto não só pela competição quanto a cidade, né? Então eles viram muita coisa diferente em relação ao Japão, né? Apenas 3 pessoas foram pela segunda vez, né? O restante das crianças sempre a primeira vez. Então, muitos delas não queriam nem voltar, né? Até brincava, né? E até ontem a gente teve aula, hoje a gente encontra eles e fala, eu quero voltar para a Coreia, eu quero voltar, porque eles sentiram assim um país diferente mesmo, não só em relação ao taekwondo, né? Mas o país, né? Eles falam que tinham mais vida, que era mais alegre, que diferente do Japão, aquele negócio que chega à noite, você não vê mais ninguém na rua, lá eles viam gente o tempo todo, movimentação. Então, muitos deles vieram mais empolgados, né? Não só pelo fato de um dia poder voltar, mas também poder competir em uma competição desse nível, né? Então, eles tiveram a oportunidade de ver de perto atletas medalhistas olímpicos, campeões mundiais, pessoas que eles só viam na televisão, lá no YouTube, né? Quando a gente pede para eles assistir a luta. Então, acho que deu uma motivação a mais, né? Para eles terem o sonho de um dia estar lá junto com eles, não para assistir, mas para competir de igual com eles, né? Um momento engraçado foi, a gente estava numa feira de rua lá, tinha umas larvinhas, né? Então teve um aluno que quis comer, né? Então foi um dos momentos bem legais, porque ele falou que era bem ruim, né? E eu não tive coragem de experimentar, mas foi um dos momentos que a gente se divertiu, porque ele teve coragem de experimentar. Isabelle, como foi lá na Coreia? Foi bem legal. Foi a primeira vez que você foi? Não, foi a segunda vez que eu fui. Da gente ter visto o campeonato mundial em Múdio. Eu achei bem legal, porque a gente encontrou os melhores do mundo, né, lutando. Você ficou com vontade de participar? Fiquei. Quem que você encontrou lá? Eu encontrei todo mundo, os melhores do mundo, né, lá. Bem apimentada. Vocês comiam comida apimentada? Uhum. Lá? Comer. Mas e comida normal, vocês conseguiram comer? É que a gente comeu mais Mac, Burger King. Até o objetivo dessa viagem é isso, né? As crianças fazerem as coisas sozinhas, né? Como nenhum pai viaja junto, desde a saída aqui do Japão até a chegada na Coreia, eles são obrigados a fazer tudo. Desde carregar sua mala, pegar sua mala, passar sua mala no check-in, pegar a mala na hora que chegar lá no país, ir no restaurante. Tem pai que pensa, os professores vão pedir a comida para eles. Não, cada um vai lá, pede sua comida, pede seu lanche. Até uma curiosidade, na hora que a gente faz compra nas lojinhas lá, eles vão lá perguntar o preço, eles vão pedir desconto, a gente fica só de fora acompanhando, né? É claro que a gente sempre está próximo, mas o objetivo da viagem é deixar eles se virarem sozinhos, né? Sem a presença dos pais, sem a presença de uma pessoa responsável. Então tudo que eles fazem, eles têm que correr atrás. Desde ir no Combine comprar um café, perguntar o preço, entrar na estação, ver como que funciona, como que não funciona. Então é isso que a gente proporcionou para eles, né? Não digo preconceito, mas o do coreano torceu o nariz pelo fato da gente ser do Japão? Não, até foi um fato curioso, né? A gente sempre todo mundo na rua para, a gente pergunta, de onde vocês são? A gente fala Brasil, daí no momento que a gente fala Coreia, eles se assustam, né? O Japão, desculpa. Na hora que a gente fala, somos brasileiros, mas moramos no Japão, todo mundo se assusta. E até um fato curioso, a gente estava numa feirinha de rua lá em Seul, um rapaz perguntou, né, para uma aluna nossa, por que ela estava fazendo taekwondo no Japão, sendo que o país do karatê, né? Ele disse desse jeito em inglês para ela, por que taekwondo no Japão? E ela não sabia falar inglês, ela ficou sem resposta, mas a gente do lado, a gente ficou, tipo assim, foi uma pergunta interessante, né? A pessoa sai do Brasil, vem para o Japão e pratica o taekwondo num país onde o karatê domina, o karatê é forte a nível mundial, conhecido, né? Não só o karatê como o judô. Então foi uma pergunta até interessante, né? Então são coisinhas assim que as pessoas que veem a gente, vocês são brasileiros, moram no Japão, acabam perguntando, né? Mas assim, em questão de preconceito, eu não sei se por a gente ser brasileiro, até eles brincavam, né? Muitos coreanos chegavam pra gente, samba, futebol. Então as criançadas acabavam se divertindo com eles, né? Então foi bem bacana em relação a isso.
objetivo da viagem é uma experiência única, né? Então, quem foi a primeira vez, essa é a segunda viagem que a gente está fazendo em grupo. São lembranças, não é só... o pessoal fala, vocês estão só indo passear. Não, eles têm a oportunidade de conhecer um pouquinho da cultura, né? Então, principalmente a cultura coreana. Muitos só escutam falar a guerra entre as Coreias, né? Mas ninguém sabe o porquê. A gente teve a oportunidade de ir no Museu da Guerra lá, e onde conta toda a história, não só em fotos, mas em vídeos. Então as crianças saíram de lá até assim um pouquinho meio assustadas, né? Porque só escutam na televisão, a Coreia do Norte ataca a Coreia do Sul, não sei o quê. Então eles sabem o porquê, eles viram o porquê, o que aconteceu alguns anos atrás, né? Então não é só a questão de passeio, né? É cultural. Então a gente vê que eles voltam para o Japão com uma cabeça diferente, com uma visão diferente, não só relacionada ao Taekwondo, mas própria mesmo deles de cultura, né? Então, além da competição, né, um dos pontos interessantes foi o Museu da Guerra da Coreia, né, chamado de Memorial Korean War. Então, ou seja, a entrada desse museu já é interessante, porque tem umas estátuas gigantes, mais ou menos uns 5, 6 metros de altura, de dois irmãos, soldados, né, onde um irmão morre no braço do outro, né, então conta um pouquinho do relato da guerra entre as Coreias, né. Então é uma estrutura totalmente fora do normal que a gente é acostumado a ver, a estrutura do prédio, parece um palácio gigante, bandeira de todos os países, conta os países aliados da Coreia na guerra, e dentro mostra os vídeos, mostra os vídeos reais mesmo, né? Até ossadas de coreanos que foram mortos na Coreia, né? Então é um local bem bacana, quem vai para Seul eu indico. Chega e não fica parado na cabeçona lá esperando o outro chutar.